Boa noite, igreja. Paz seja com vocês. Amém. Aleluia. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Graças te damos, Senhor. Já tomei posse ali, ó Deus, da ministração feita na minha vida nesta hora. E te dou graças em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor me concede, ó Deus, de estar aqui ministrando a tua palavra, debaixo da tua graça, debaixo da dependência do teu Espírito Santo, Pai. Aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor. Aqui está a igreja do Senhor. Aqui estão pessoas, ó Deus, que precisam, assim como eu, do Senhor, da tua palavra, do direcionamento do teu Espírito Santo em nossas vidas cada dia, Senhor. Nós, ó Deus, declaramos que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, e de ti, Senhor Deus, emana todo o bem. E, ó Deus, nós queremos nessa noite, precisamos ouvir a tua palavra, entender, guardar e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios 4, 23. O título da mensagem de hoje é: guarda o teu coração para o Senhor. Provérbios 4, 23 fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só isso, tá bom. Ontem nós estivemos aqui, juntamente, né, a mocidade, e o Senhor ministrou no nosso coração a palavra rema, como tem sido sempre ministrado aqui nessa igreja. O Senhor tem nos dado a graça de podermos ouvir e ministrar, ser ministrados por Deus, palavra rema, palavra viva, prova da misericórdia dele, do amor, da fidelidade, do compromisso que ele tem com a sua palavra, e nós somos gratos a Deus por isso, em nome de Jesus. E ontem a ministração ela girou em torno do Salmo 127, e eu trouxe aqui uma reflexão para a mocidade, e resumidamente a palavra de Deus foi: deixa o Senhor guardar a sua casa. Deixa o Senhor edificar a sua casa. Deixa o Senhor guardar a sua casa, a sua cidade. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida. Foi a reflexão que nós fizemos aqui ontem à noite. E hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, ela iniciou sua palavra sobre o amor fraterno. E no destrinchar dessa mensagem, ela falou muito sobre a condição que nós precisamos apresentar diante de Deus para vivermos isso. E aí eu até mandei uma mensagem para o Adriel lá, falei assim: olha, a palavra está comungando com aquilo que Deus ministrou ao nosso coração ontem. E o pastor Ismael me convidou para trazer essa ministração. E a gente está lendo, que eu falo assim, tem uma turma aí com o propósito de ler a Bíblia, né, no decorrer do ano, leitura sistemática. E nós estamos no Gênesis. Alguns estão lendo na ordem cronológica, outros estão lendo na ordem que está aqui, outros estão lendo uma Bíblia até que a Letícia apresentou. A Leonice também tem essa Bíblia lá, que ela lê, a leitura é porções, né? Salmos, provérbios e outros textos, muito bom. E na leitura do Gênesis eu estava ali na parte que Deus chama Abraão. E aí quando chega naquela parte que ele fala, que ele consolida ali o chamado e faz ali com Abraão um selo da promessa que Deus fez para ele, que Deus manda que todas as pessoas fossem circuncidadas, né? E fala assim: este será o sinal deste pacto, dessa aliança que eu faço com você. Então todo macho será circuncidado. Todo que nascer até o 8º dia será circuncidado. E de imediato, após Deus dar aquela orientação ali para Abraão, ele então cumpre a palavra. E é interessante que Deus manda todo mundo, os agregados, os escravos, os comprados fora, manda circuncidar todo mundo. E Abraão, prontamente, ele cumpre ali a ordem de Deus. Falei assim: não, que bacana, isso aqui dá uma ministração muito boa, né? Início do ano e tal. Quem sabe aparece essa oportunidade.
Ano passado, no mês de janeiro, eu estive ministrando aqui também, coincidentemente. Estive ministrando e falei sobre a lista lá de propósitos para o ano de 2025, né? Faça a sua lista. Encabece lá o primeiro item. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje, coincidentemente, estou aqui de novo, para a glória de Deus. E aí eu falei assim, bom, já que eu tenho oportunidade, eu vou trazer, então, vou buscar de Deus uma ministração sobre isso, sobre prontidão, sobre atitude, né? Sobre ações que nos fazem vencedores, que nos fazem caminhar, que nos fazem receber de Deus aquilo que Ele propõe na sua palavra. Amém. E aí o pastor me convidou, falei, então vamos lá. E aí, amados, confesso assim que me esforcei muito para trazer uma palavra em cima. Claro que a palavra vem de Deus, o Espírito Santo Ele dá, e nós fazemos esse apanhado aqui. Mas eu vou confessar para vocês que não fluiu nessa parte, nesse pensamento, sabe? Nada de coach, aquele negócio de colocar a igreja para cima e tal. A palavra já faz isso por nós. Mas não fluiu. E eu fiquei ali debruçado, lendo os textos, li várias vezes essa passagem, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, eu não tenho tempo. Né, Lenice? Não tenho tempo, né? E não estou aqui aleatoriamente, o pastor me convidou, eu poderia falar, não, pastor, não tem condições e tal, mas não é esse o propósito de nós que servimos, respeitando, né, uma ordem, né, que se tem de tempo e tudo mais. Com prazer eu atendi, sabendo que Deus derrama sobre nós a sua graça, né? E quem lê, quem estuda, quem está nessa vibe de ministração, ele tem sempre alguma coisa para ministrar, né? Deus nos dá. E eu falei assim, Espírito Santo, eu não tenho tempo, né? E eu preciso de uma palavra para essa noite. E aí as coisas foram se descortinando, e lendo mais um pouquinho, né, sobre a circuncisão, um tema complexo para se falar, né? E aí fui lá nas cartas paulinas, parei lá em Deuteronômio, em Levítico, de repente, já lá no início da Bíblia, Deus falando para que fosse circuncidado o coração. Aí eu pensei bem, falou muito forte no meu coração. Aí cheguei mais adiante também, uma exortação, uma orientação, Deus mandando que circuncidássemos o nosso coração. E a circuncisão é um ato cirúrgico, é um corte, né? É uma marca que fica na pessoa. E aí eu fui sentindo paz em falar sobre isso. Lembrei da ministração de ontem à noite, lembrei da ministração de hoje de manhã, e lembrei que o Senhor tem nos trazido para esta real, não agora, porque Deus, o propósito de Deus sempre foi nos trazer para perto dele, numa relação de intimidade, numa relação de harmonia, de dependência de Deus, de conhecimento do Senhor. Sempre foi assim, desde lá do Éden, né? Em todo o tempo o Senhor tem nos chamado para perto dele, para um nível mais elevado. E esse nível exige algumas coisas. Sair da normalidade, sair da rotina, exige muito mais. É tanto que já de início acontece algumas coisas ali na história e tal, e Deus de prontamente fala assim, que esse povo com o coração incircunciso, ou seja, um coração sem aliança, um coração sem marcas, um coração desaliançado. E ele fala, mais tarde, fala lá em Jeremias, parece, e ele fala também para que fosse circuncidado o coração. A circuncisão é um sinal de aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência. Chama a atenção que uma aliança ela é marcada com alguma coisa, com algum símbolo, com alguma marca, não é? Para que as pessoas vejam, ou que para nós mesmos vejamos que nós temos uma aliança, um pacto com alguém, né? Quem é casado usa uma aliança de casamento, o noivo, né? O namorado tem uma aliança,
Você vai trabalhar, você tem um contrato de trabalho, tem uma carteira registrada, alguma coisa que marca ali o seu pacto, a sua relação com alguém ou com algum lugar. Mas o Senhor, Ele quer mais de nós. Porque a aliança que o Senhor tem conosco, que nós temos com Deus, é muito mais do que um papel assinado, do que um contrato, de uma membresia, de uma carteirinha de membro, de uma assiduidade em um departamento X ou Y. É muito mais do que cumprir um protocolo. Vai muito mais. É por isso que ele fala que nós devemos nós devemos circuncidar o nosso coração. E é interessante que aquela prática, falando um pouco, né, da circuncisão, aquela prática perpetuou de uma forma tão intensa na vida do povo de Israel, que tem relatos que falam assim que se o 8º dia acontecesse no sábado deveria acontecer a circuncisão. Então no sábado acontecia a circuncisão, se fosse o caso de acontecer no 8º dia. Tamanho era o rito, tamanho era a observância dessa prática dada por Deus. Mas o Senhor quer muito mais do que um protocolo, porque as alianças externas, as marcas externas são para nós. E o Senhor, que vê o nosso coração, que vê a nossa mente, que nos conhece pelo avesso. É claro, amados, que todo o desenrolar da história do povo com Deus tem suas etapas. A gente vê em bibliologia que as coisas vão acontecendo por etapas, conforme o ser humano vai se desenvolvendo. A própria revelação de Deus, progressiva, vem e tal. Não por causa de Deus, mas por causa do ser humano. Então, de repente, naquele momento, houve uma necessidade de se fazer esse pacto realmente, de marcar. E a circuncisão, esse ato, ele tem outras características que não é o nosso propósito falar disso aqui. Se a gente abrir aí no Google, numa enciclopédia, a gente vai ver que tem especulações em torno da questão de saúde, em torno de questões sexuais, tem um monte de coisa, mas não é o nosso propósito nessa noite falar disso. Mas tudo que Deus faz tem um objetivo. Ele não faz as coisas aleatórias. Tá? Deus não faz nada aleatório em nossas vidas. Ainda que nós não saibamos de início, mas nada é por acaso e nada é aleatório, nada é simplório. Porque o nosso Deus não é simplório, não é aleatório, não é por acaso. Amém? E aí eu abro um parênteses aqui. Denise também falou isso de manhã, eu vou repetir. Ontem eu falei com a moçada assim: o amém não é para animar a igreja. O amém não é, com respeito, viu, gente, a nossa dinâmica aqui e tudo, mas assim, uma dica: o amém ele não é para incentivar o pregador, o ministro de louvor. O amém é para você. O amém é para mim. Para mim que eu digo, eu quando digo amém. Então, se nós estamos ministrando e você fala um amém, se eu falo um amém, fale esse amém para você. Que essa concordância, ela determine algo no mundo espiritual, determine algo no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Lembre-se, nada é por acaso, nada é simplório, não da parte de Deus. Amém? E aí, nós pensamos da seguinte maneira: como Deus age em nossas vidas de forma tremenda, de forma sobrenatural. E eu falei assim: o que a circuncisão tem a ver, né? Fiquei pensando, buscando assim, conversando com o Senhor, e logo as coisas foram sendo ligadas. E vem a pergunta também: tá, e o coração? O que é o coração? Né?
E a gente faz uma busca rápida, né? E vê vários textos com relação ao coração, né? Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Né? Mas tem outros versículos que falam sobre o coração. Dá-me o teu coração, filho meu. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o texto que nós lemos aqui em Provérbios. A circuncisão, ela passa pelo período ali, né, da história, chega em Jesus, ele é circuncidado porque Jesus, ele cumpriu a lei na sua íntegra. Todos os ditames da lei ele cumpriu. Aquilo que era impossível para o homem, para o ser humano cumprir, Jesus cumpriu. E eu já disse aqui, determinada vez, que a gente pode pensar assim que, puxa vida, mas Deus deu algo que era impossível para o homem cumprir. Mas Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Vindo dele deveria ser uma coisa no nível do Senhor. O ser humano ele não conseguiria cumprir a lei na sua íntegra, mas Deus proveu meios para que essa lei fosse cumprida. Mas quando Jesus vem, ele cumpriu a lei na sua totalidade. E dentro deste cumprimento, ele então é circuncidado ali ao 8º dia. E a circuncisão entra, a prática da circuncisão, ela entra ali no Novo Testamento, ela traz uma discórdia, dá trabalho, né, para o apóstolo Paulo, com o pessoal os judeus que queriam que aqueles que se convertessem ao Evangelho deveriam circuncidar, e arrumam confusão, e Paulo tem que falar com eles ali, trazer a real, olha, a circuncisão e a circuncisão nada é. Não fiquem apegados nisso. Jesus veio, ele cumpriu a lei na sua totalidade. E a proposta dele é outra, é mais alta, a régua é mais acima, né, Lenice? Hoje de manhã, quem veio, recebeu aí. Aí eu falei assim, então tá bom. Graças a Deus. E aí o que chama atenção nessa questão da circuncisão, me chamou muita atenção, foi justamente essa questão do coração, a aliança impregnada no coração, uma aliança muito mais além do que um corte, do que uma cirurgia, de que o cumprimento de um rito. Teve o seu momento, foi necessário, não é? Mas Deus, ele nos chama para uma aliança mais profunda, para um nível mais elevado de compromisso, um nível mais elevado de relacionamento. É para isso que ele nos chama. É tanto que ele começa então a falar, né, lá em Levíticos 26, 41, 42, ele vem falando. Pode colocar aí para nós, por favor. Vamos ler esses textos aqui. Ele fala que o povo estava... Oi? Levítico 26, 41 e 42. Pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, por causa de uma série de questões que estavam acontecendo. Nós estamos aqui no finalzinho do... Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas ele fala assim, o do coração incircunciso das pessoas. Ou seja, aquele povo estava numa pegada de pecado, não estava nem aí para a aliança. O prepúcio tinha sido cortado, né? A aliança tinha sido feita, mas eram incircuncisos de coração. Lembro de uma passagem que Deus fala assim, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E outro texto lá, mais adiante, em Deuteronômio 10, 16, ele vem falando também, a palavra vem falando dessa questão da circuncisão. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Lenice falou sobre isso, vou falar assim, um tanto de vezes aqui, tá? Porque eu falei assim, gente, é um fechamento, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, pela glória de Deus. Está muito mais além. A aliança, a circuncisão do coração é muito mais além do que ritos, de que dons espirituais. Ela falou isso aqui de manhã. Está muito mais além. E lá em Jeremias também, Jeremias 4:4, ele vem falando sobre essa questão de circuncidar o coração. Circuncidai-vos para o Senhor,
Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A aliança está com o Senhor. No papel, levantei minha mão, mas as minhas obras, mas a minha conduta, mas o meu dia a dia, sou parte do povo escolhido, sou aqui na igreja e tal. Mas o meu coração e as minhas intenções e a disposição de mudanças, de ser trabalhado por Deus, de reconhecer que eu preciso de Deus, reconhecer que sou falho, sou pecador, pecamos em ações, palavras, pensamentos, sentimentos, desejos, uma série de coisas nós pecamos. É um acidente, precisa ser na vida do crente. Quem peca voluntariamente, consciente, está praticando iniquidade. E tem pessoas que fazem isso, peca, não está nem aí. É preciso circuncidar o coração. Romanos 2, 29 também fala sobre a questão de circuncidar o coração. Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É isso. Está no coração. Mas o coração não é enganoso? O que é o coração, na verdade? É o centro das emoções? Razão e emoção? Aí quando nós pensamos mais um pouquinho nessa questão do coração, não é sentimentalismo, não é ficar aquela coisa, não, amados. Muito pelo contrário. Entende-se que quando se fala em coração, está a junção de emoção e de razão e de decisões, está ali. Nesse lugar que se deu o nome de coração. Quando nós vemos também, tem mais um texto, mas vamos ler o outro aqui. Quando nós vemos mais um pouco falando sobre o coração, Deus fala assim, olha, eu vou dar a este povo um coração de carne, tirar o coração de pedra, e vou colocar neles um coração de carne, e vou escrever as minhas leis nas tábuas do coração deles. Ou seja, é muito mais do que letra, é muito mais do que pode e não pode. Está dentro de cada um de nós. É preciso estar dentro, escrito lá. Se um dia a Bíblia sumir, se um dia não tiver ninguém para nós prestarmos contas, entre aspas, independente, eu preciso servir ao meu Deus, eu preciso me esforçar para cumprir a palavra de Deus, independente de onde nós estamos. Ontem eu falei aqui com os meninos, você está numa festa, você está aí, sei lá, qual lugar que você estiver, mas você é filho de Deus. A aliança, o pacto, as leis estão escritas no seu coração. Você pode ir onde você for, pode até sentar na beira da fogueira, porque alguém vai te denunciar, como fez com Pedro. Você é um deles, porque está dentro de você, não tem como escapar, não tem como fugir dessa realidade, porque a lei, porque a aliança, ela está dentro do coração. E por que às vezes é tão difícil nós tomarmos essas decisões, nós nos esforçarmos para cumprir? Porque realmente não é fácil, né? Foi falado aqui, não é fácil, porque muitas vezes nós estamos alicerçados na nossa razão, no nosso entendimento, no nosso eu, nas nossas vontades. E é difícil de tirar as pessoas, é difícil às vezes sair desse patamar, porque já consolidamos ali, construímos uma carreira nesse lugar. Mas graças a Deus, que quando nós fazemos, talvez não no nível do filho pródigo, né? Mas quando nós atinamos e falamos assim, não,
Não é isso que Deus tem para mim. Não é possível que um Deus tão extraordinário, não é possível que um Deus que nos revela a sua vontade, o seu querer, a sua pessoa aqui na palavra, não é possível que eu vou viver essa vida no raso. Não, alguma coisa está errada com a minha vida. Não porque minha mãe exige, não porque meu marido, minha esposa, meu pastor exige, não, mas porque eu atinei para isso, o Espírito Santo falou isso no meu coração, e eu então vou começar do zero, vou fazer o reset que eu falei aqui ontem. Eu preciso conhecer o que é isso, essa mudança que parte do nosso coração. Então eu vou procurar fazer o caminho que nos é ordenado. E é interessante que quando nós olhamos lá, tem uma passagem lá de Marcos, queria que a gente lesse ela também, Marcos 12, 28 a 30, falando ainda um pouco do coração. Quando o escriba pergunta para Jesus sobre o mandamento, fala assim: chegando um dos seus escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus responde: o principal é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Pode passar para o outro. Aí vem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua, de todo o teu e de toda a tua. Percebe que o coração está ali primeiro? Ah, mas é a tradução, não sei o que. Não interessa, é o que chegou para nós. Não é? Foi essa tradução que chegou para nós. Em primeiro lugar está ali o coração. Depois está ali a alma. Alguns falam que é o centro das emoções. Né? De todo o teu entendimento, o raciocínio, a lógica, onde está a razão, e de toda a sua força. O coração está ali em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos o nosso coração, colocarmos esse setor, vamos dizer assim, onde é tomada essas decisões, entregarmos isso ao Senhor para que Ele maneje a nossa vida, as coisas serão diferentes, com certeza, para a glória de Deus. O salmista ele fala assim: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Não pecar contra ti. Porque, claro, o homem não é bobo não, gente. O escritor lá de Hebreus vem falando assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pode estar falando da palavra, especificamente de Deus, falando com as pessoas, do que tinha na época, que era a lei e os profetas, e as cartas que já estavam rodando ali. Ele fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aí Davi não é bobo nada. Eu vou guardar essa palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Porque se essa palavra estiver aqui no centro, a gente fala coração, né, o órgão humano, mas se essa palavra estiver guardada nesse setor da minha vida, eu vou ficar de boa. Porque essa palavra que vai me guiar, ela vai me revelar, ela vai me mostrar o caminho onde eu devo andar. Ele mesmo escreve, acho que esse salmo de Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, eu vou guardar essa palavra no meu coração, para que eu ande bem, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Palavra que é viva e eficaz. Tem um texto também que fala que o coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Porque esse coração quebrantado e contrito, ele está ali assim: olha, Senhor, estou em tuas mãos. Acho que talvez poderíamos exemplificar a atitude de Pedro ali, quando ele fala assim, quando Jesus quer lavar os pés de todos os apóstolos, ele fala: não, o meu não, de jeito nenhum, né? Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. De imediato ele muda: Senhor, lava todo o meu corpo, né? Vai de um extremo ao outro, né? O coração quebrantado é isso, ele se dispõe diante do Senhor, ele se libera diante de Deus. Senhor, faça em mim o teu querer, a tua vontade. Mesmo eu tendo minhas razões, vou citar Pedro novamente,
Mesmo Deus, Jesus mandando ele, olha, lança a rede por aqui, ele falou, Senhor, eu sou pescador, pesquei a noite toda, mas eu, mesmo com as razões, um coração quebrantado, ele vai obedecer ao Senhor, ele vai se esforçar em obedecer a Deus, em entregar a sua vida ao Senhor, mesmo sabendo que o processo é doloroso, é difícil, mas ele sabe em quem ele crê, e Deus vai fazer uma obra na vida dele. Por isso que Deus não despreza, porque esse coração quebrantado e contrito, ele não tem reservas. Não tem essa de falar assim, não, Senhor, agora chega, agora não, não. O coração quebrantado e contrito, o Senhor vai fazer o que Ele bem quiser deste coração, dessa vida. Ah, mas eu já sei disso, estou cansado de ouvir isso, eu já sei disso desde quando eu converti. Aí a pergunta é, por que é que nós não vivemos um nível de experiências, um nível de relacionamento, um nível de vida mais elevado? Será que não está faltando para mim, para você? Não está faltando para a igreja? Nós toparmos essa parada? A gente conversa aqui com os meninos. Vamos embora entrar no rio? Tem gente que está contente só molhando a planta dos pés. E a proposta do Senhor é que nós entremos até o ponto de não dar mais para dar pé. E agora nós vamos nadar nos rios do Senhor. Essa é a proposta de Deus para nós. Qual que é o desafio, amados, para as nossas vidas? Às vezes nós participamos de encontros, temos ministrações assim maravilhosas, extraordinárias, somos quebrantados e tal. Qual que é o desafio de nós aprofundarmos nesse rio, de entrar, de molhar os artelhos, o joelho e até chegar ao ponto de não podermos, de não dar pé? Muitas vezes, amados, é a inconstância do relacionamento. Quando a gente namora, a gente quer ver a namorada todo dia, não é? Quando a gente casa também, viu, irmãos? Em nome de Jesus, viu? O casamento foi instituído por Deus, né? Eu sou difícil, minha esposa é difícil, o Renato é difícil, a Fabi também é difícil, todos nós somos difíceis. Juntando dois, fica dois, é difícil. Grande. Quando nós casamos, queremos ficar perto do nosso cônjuge. Eu falo com os meninos, terminou o expediente, você está doido para ir embora, principalmente quando é casado de novo, né, Eric? Cadê você? Terminou o expediente, você quer ir logo para casa. Nossa, nem vou passar na padaria, eu comprar um pão para tomar um café com minha esposa e tal. Isso precisa ser a vida toda, respeitando as etapas, né? As coisas que acontecem. A inconstância não nos deixa experimentar mais de Deus. Quantos de nós colocamos um propósito aqui no início do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia toda? Aí ele começa a ler, podia começar a ler de João, né? Ou talvez um cronograma e tal. E ele começa a ler lá o Gênesis. Ah, meu Deus, mas como assim? Começa a fazer aqui tanto de pergunta, né? Não procura alguém para ajudar também, professor de escola bíblica, pastor, sei lá. E de repente aquele negócio se torna monótono, ele chega nas genealogias, ele desespera, né? Ele chega naquela parte de que os filhos de Deus relacionou com os filhos dos homens, e ele fala assim, quem é esse cara, velho? De onde que esses homens surgiu? Os filhos de Deus? Eles vieram. Aí ele desiste. E o propósito de leitura bíblica vai ficando para trás. Talvez um dia ele lê mais um texto e tal, e vai. Começa um propósito de oração e desiste ali no meio do caminho. Ousa ali, de repente, jejuar, não consegue. E aí a inconstância não deixa ele experimentar de Deus. É um dos desafios. Sede firmes e constantes, né, na obra de Deus. E para nós experimentarmos um relacionamento, experimentarmos uma vida abundante com o Senhor, preciso constância. Não é fácil. É fácil, gente? Sim ou não? Eu acho que não. Na semana do relógio de oração, graças a Deus, a minha foi melhor, de uns tempos atrás. Uma loucura. Você ora de madrugada, você fala em outras línguas, que não é as línguas que fala que não. Você dorme, você fica irado, né? Mas começa a fazer isso
rotineiramente, tira um tempo para você orar, para você ver. Quando chegar a semana de oração, você vai tirar de letra o seu período de oração, de leitura bíblica, tranquilamente. A constância vai nos levar a perseverança naquilo que Deus requer de nós. Estamos em janeiro, dá tempo ainda de fazer a sua lista. E uma delas precisa estar lá. Dentre muitas, é fazer a sua leitura bíblica anual. Vou ler a Bíblia toda nesse ano em nome de Jesus. Coloque isso lá no propósito. O segundo desafio, amados, está em querer. Tem gente que não quer. Está na igreja, aceitou Jesus. Jesus aceitou ele. Mas ele não quer sair do nível. Ele não quer conhecer o Senhor, ele não quer ler Bíblia, ele não quer orar, ele não quer jejuar. Ele acha que pouquíssimo tempo que ele vem na igreja, que ele é suficiente para desenvolver uma relação, desenvolver algo maior com o Senhor. Ele não quer. Simplesmente ele não quer. Hoje de manhã a Lenice falou sobre o amor fraterno. E às vezes as pessoas pensam que amor é emoção, é aquela coisa toda e tal. E quando a gente fala que Jesus largou aquele jovem rico para lá, quando Jesus faz um discurso duro e os discípulos foram saindo um a um, e ele falou coisas, vocês querem também? Será que Jesus chegou, passou a mão, meus filhinhos, olha, a palavra foi dura para você? Que nada, eu não acredito nisso. Os discípulos falaram assim, duro esse discurso, e foram um a um saindo, foram embora. Aquela multidão que estava ali. Jesus vira para os seus 12 e falou assim, e vós, quereis também? Graças a Deus que eles não toparam. Muito pelo contrário, Pedro disse, para quem? Não é para onde, é para quem? Qual outra pessoa que tem palavras de vida eterna como o Senhor? Nós não temos. Nós vamos ficar aqui. Em nome de Jesus. Tem gente, amados, que recebe uma palavra dura, uma correção do Senhor, uma correção dada por Deus através de alguém, e se espeta, se fere, se aborrece. Eu não vou mais no culto com fulano, eu não vou mais não sei o quê, não vou mais na igreja. Pelo amor de Deus. Deus quer formar pessoas que vão morar no céu, no outro nível. E aí quando nós falamos, quando há uma palavra mais firme para a igreja, muita gente fica com ai. Jesus foi firme com aquele homem, com aquele rapaz, ainda deu para ele uma colher, né, que ele chegou ali, Senhor, bom mestre, ele começa assim, né, bom mestre, e Jesus, na sua misericórdia, ainda dá uma real para ele, mas quando falou com ele firme, quando falou assim, quando chegou no coração, quando era para chegar nesse território, falou assim, olha, vai, vende o que tens, dá aos pobres e volta. Aquele rapaz simplesmente coçou a cabeça ali, imagino eu, falou assim, eu tenho muito dinheiro, tem muitos bens, não vai rolar não, e foi embora. Jesus seguiu o caminho dele. Tem pessoas que não querem, e eles vão ficar no raso, mas são pessoas convertidas, são pessoas que entregaram seus... Sim, muitas delas são, mas elas não querem um nível de relacionamento mais íntimo com Deus, não querem se submeter, não querem se humilhar, né? Eu falei aqui com os meninos uma vez, falei assim com Deus, assim, aqui, vamos ficar de boa, véio, porque esse negócio do perdão é muito complicado. Acho que foi com o Deivin está sempre na... Teve outra pessoa também que falou assim, sabe por quê? Se você me aborrece, aí você vai ter que me pedir perdão, porque você pisou na bola. E em contrapartida, eu preciso também pedir perdão para você, porque eu me aborreci, eu dei vazão à carne, eu fiquei irado e me aborreci com você. Aí eu tenho que pedir perdão para você, porque você me aborreceu. Que coisa complicada, velho. Então vamos ficar de boa. Vamos ficar tranquilo, em paz, né? Um dos maiores desafios é justamente esse: orar por aqueles que nos perseguem, clamar a Deus pelo seu inimigo. Isso nós conseguimos quando nós nos esforçamos para entrar no nível de relacionamento mais profundo com o Senhor. Lá em Lucas 9, 23 fala assim: aquele que quiser
vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e segue-me. Eu quero, irmãos, eu tenho 55 anos, converti com 16. Eu espero viver coisas maiores do que eu já vivi. Não vivi muita coisa não, confesso para vocês. Quando eu leio a palavra, eu falo assim, esses sinais vão seguir os que creem. Quando eu olho que eu não consegui evangelizar ninguém, estava falando com as meninas aqui que quando a gente faz os eventos, eu falo assim, gente, vamos fazer uma lista de convidados. Oro por esses convidados. Nem lista a gente tem, velho. Você não tem nenhuma lista. Como que eu quero ganhar pessoas para Jesus? Como que eu quero ganhar pessoas para o reino de Deus? Como que eu quero cumprir a palavra de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? E aí nós vamos revendo passo a passo. Ok, então eu vou orar, eu vou ajoelhar e falar assim, Senhor, me dá um convidado. Senhor, prepara uma pessoa para eu falar. Me ajuda a testemunhar. Me ajuda a falar do teu amor. Não deixa eu ser egoísta e ficar com esse amor só para mim, não. Tá muito boa a minha vida, mas o miserável que está ali. Ontem eu fui visitar meu irmão lá no hospital. E ele se encaixa num desses detalhes aqui, porque ele não quer. Ele é alcoólatra. E aí, a gente conversando. Aí quando eu falo com ele, ele fala assim... Eu falo assim, aqui, você vai pedir ao Senhor o seguinte. Você vai falar com o Senhor assim, Deus, eu quero a minha vida de volta. Eu tinha o meu carro, tinha minha família, tinha meu emprego, tinha um dinheirinho na carteira, tinha um dinheiro na carteira, tinha as minhas coisas, hoje eu não tenho nada. Hoje eu sou escravo da bebida. Fala isso com o Senhor. Fala assim, Deus, eu não tenho vontade de parar de beber. Olha o que eu transformei. Isso que Deus me deu para falar com Ele. Porque se Ele não quiser, não tem como. Deus não vai arrombar o coração. Mas se Ele orar dessa maneira, eu acredito que o mundo espiritual vai começar a agir em favor dele. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, com o tempo que me resta, eu ainda quero experimentar algo maior no Senhor, em nome de Jesus. Quero ver essa igreja, quero ver essa mocidade, quero ver as crianças sendo cheias do Espírito Santo. Não só no sentido de dons espirituais, não só na questão de emoções, né? Mas a gente falou aqui que uma vida cheia do Espírito Santo, que já foi pregado aqui também, a primeira coisa que ela quer fazer é evangelizar. Os discípulos ficaram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Quando eles foram revestidos, eles saíram para evangelizar. E eu, em nome de Jesus, quero ver isso. Quero que isso aconteça comigo. Oro pela minha neta, como a Lucimar orou pelo grandão, que ela fala, ministrando sobre ele, para que ele fosse um ministro de louvor, fosse usado na obra de Deus. E eu oro pela minha neta. Deus, use essa menina, Senhor. Use essa mulher para ser um diferencial na sua geração, para ganhar vidas para o teu reino, para proclamar o nome de Jesus. Oro pelas crianças. Tem criança aqui que tem chamado de Deus, que já foi falado para os pais. Oro para que os pais, oro para que a igreja seja ajudadora nesse processo, em nome de Jesus. E se hoje você sentiu aí a necessidade, fez a sua autoavaliação, tome uma postura diante de Deus. Estamos no início do ano, é hora de fazer a nossa famosa lista. O que você quer, o que você precisa. Aproveite o momento em nome de Jesus. E aí eu queria fazer algo assim que um tempo eu já fui assim meio contra, né? Eita, época ruim.
Mas eu falava assim, faz um apelo, e essa pessoa está com vergonha, a carne aí falando, olha, está com vergonha, a carne tem que ser mortificada mesmo, amados. Quando você levanta a mão aí e fala assim, eu aceito Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, há uma briga, há um tumulto no mundo espiritual, você está se posicionando, declarando, eu entrego a minha vida ao Senhor. Precisa fazer isso mesmo. A igreja precisa fazer isso. Mas eu vou expor diante do... faça isso em nome de Jesus. Aí eu queria fazer um apelo, mas você fica na liberdade, em nome de Jesus. Aquela prática, né, de vir aqui na frente e tal. Você está insatisfeito com a sua vida espiritual, com a sua conduta, em algum nível, precisa de Deus na sua vida, precisa do Espírito Santo te dê uma alavancada, te dê um impulso na sua vida, em nome de Jesus. Pastor Apolônio está aqui, pastor Sérgio está ali, são autoridades eclesiásticas aqui, são autoridades espirituais nessa casa. Olha, eu entendi a palavra, não tenho força, eu estou nesse nível, não tem problema não, amados. Sabe, às vezes eu fico pensando, mas não quero mexer com isso não. Esse negócio de jejum, né, Kaique? Eu compartilhei com vocês aqui, né? O Kaique também compartilhou. Só de falar em jejuar eu já ficar irado, com raiva, né? Hoje nós estamos vivendo momentos assim tremendos, graças a Deus. Não consigo fazer um jejum, não consigo ter uma rotina de oração. Quer receber uma oração? Vem cá. Em nome de Jesus. Eu não ganhei uma alma, uma pessoa para Jesus até hoje. Eu não consigo evangelizar. Eu não consigo nem falar da minha fé num papo reto. Você está ali no meio dos seus amigos, o nego fala de futebol, fala de política, fala de pornografia, fala de violência, fala de um tanto de coisa. Eu não vou falar do meu Deus? Graças a Deus eu consegui isso, para a glória de Deus. E daí? Você não consegue falar isso não? Vamos orar. Alguém quer vir aqui? Em nome de Jesus? Então vem. Isso aqui, irmãos, não é para ferir pregação não, tá? Foi bem sucedido, tanto de gente foi lá na frente, tem nada disso. Eu vou ficar aqui junto com eles, vou receber oração. Pastor Sérgio, pastor Polônio, para vir aqui. Sabe por quê? Na hora de eu fazer meu devocional de manhã, meu relógio desperta 5 horas. Todos os dias, na maioria dos dias, a autossabotagem come por conta. Vou ficar mais um pouquinho. Mas que nada. Se eu ficar ali um tempo, eu me enrolo, eu perco o meu tempo, eu tenho que pedir perdão, Senhor. Eu queria tanto entregar esse tempo de meia hora pelo menos aqui, de oração e meia hora de leitura, mas fui enrolado, eu fui sabotar, eu me sabotei. Vou ficar mais um pouco. Amados, é constância. Todo dia nós somos desafiados a perdoar. Todo dia nós somos desafiados a praticar a palavra de Deus. É todo dia. Por isso que nós precisamos orar, amados. Eu quero muito mais. Quero muito mais em nome de Jesus. E nós estamos com um projeto aqui na Mocidade. O pessoal está sabendo qual é que é aí. De jejum, de oração, de leitura bíblica, de fazer um giro de 180 graus, de 360, sei lá. Porque nós queremos Deus. Queremos experimentar do Senhor. Em nome de Jesus. Pode vir aqui. Mais alguém? Pode vir, gente. Não é vergonha, não. Vou me expor diante da igreja, vocês não sabendo, não sei o quê. Peraí. Cadê eu? Pastor Sérgio, pastor Polônio. Você tem facilidade de evangelizar? Tem facilidade de falar de Jesus para as pessoas? Não? Tem não? Ainda está vago aqui, tá? Tá vago aqui. Glória a Deus. Amém? Corre que ainda dá tempo.
Receber oração nunca é demais. A gente sempre precisa para estar fortalecido. Nós precisamos sempre clamar a boa mão do Senhor. Não é porque a gente está errado nem nada, é porque a gente carece dia a dia da presença do Senhor e almejamos mudança. Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Ó Deus, que independente de talvez serem julgados, serem, ó Pai, criticados, mas muito mais interessa a eles, ó Pai, obedecer ao Senhor do que ser julgados pelos homens, ó Pai. Ó Deus, que a cada dia o Senhor possa, Senhor, ó Pai, dar aos Teus filhos, ó Pai, sabedoria, unção, ó Pai, vinda do alto, Senhor. Que cada um possa guardar verdadeiramente o coração, Senhor. Que a cada manhã essa aliança seja restaurada, seja renovada na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, assim como foi ministrado ao nosso coração, de tudo que tem que guardar, guarda o coração. Ó Deus, eu clamo ao Teu Espírito Santo, dá condições a cada um de guardar verdadeiramente o coração. Que do nosso coração possa fluir, ó Deus, rios de água viva, Senhor. Ó Deus, aquele que tem, ó Pai, ou melhor, tinha, Senhor, ó Deus, timidez para pregar a Tua palavra, que vai ser ousado, Senhor. Ousado para falar das maravilhas do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e eu abençoo cada um dos Teus filhos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, clamamos a um Deus que é vivo, é eficaz, ó Pai. Corre em socorrer as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, Senhor, se renove dia a dia. Ó Deus, que a cada manhã, ó Pai, nós possamos olhar, ó Pai, para verdadeiramente, como diz o salmista: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, ó Pai. Em nome de Jesus. Deus, nós continuamos crendo, Senhor. Ó Deus, olhando firmemente para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, ó Pai, que dia a dia tem nos sustentado, tem nos feito andar em caminhos retos diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ruminar e levar dia a dia, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, guardando o nosso coração desse mundo perverso, Senhor. Ó Deus, que cada um dos Teus filhos que aqui vieram, Senhor, sejam renovados, restaurados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Eis que a Tua bênção, Senhor, ó Deus, possa prosseguir com eles, por onde quer que eles vão, ó Pai. Na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro e ministro a Tua bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Santo, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, Senhor, de oração, clamamos o Senhor pela Tua misericórdia, Senhor, e que Teu Santo Espírito, que enche todas as coisas, enche a nossa vida, enche o nosso coração. Meu Deus, dá-nos, ó Deus, a condição de sermos fiéis ao Senhor, na dependência do Senhor, em todos os tempos, em tudo aquilo, ó Deus, que precisamos, porque o Senhor é quem cuida de nós. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor em nós é a esperança da glória. O Teu Espírito, ó Deus, que nos ensina todas as coisas. Meu Deus, venha cumprir, ó Deus, sempre aquilo que o Senhor prometeu a nossas vidas. O Senhor nos deu do Teu Espírito. O Senhor nos deu, ó Deus, a vida. E a vida que o Senhor nos deu é baseada na vida do Teu Filho Jesus.
Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é, meu Deus, fora de ti, Senhor, não há outro Deus. Clamamos o Senhor por misericórdia, Senhor, porque somos dependentes do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. E eu repreendo em teu nome, Senhor, todo e qualquer espírito de engano, todo e qualquer espírito, meu Deus, que tenha manipulado, Deus, corações e mente, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos, abençoa todos aqueles, Deus, que vieram aqui à frente, Senhor, com esse propósito de receber a oração. Mas é o Senhor quem abençoa. Nós apenas clamamos o Senhor porque sabemos em quem cremos. Ó Deus, por isso é que pedimos o Senhor, abençoa cada uma vida, Senhor, repreendendo toda obra que não te pertence e tudo aquilo, ó Deus, que não provém de ti. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar. Creia que a sua atitude moveu o mundo espiritual nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero fazer mais um convite. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. O Deus encarnado que veio a este mundo. E a palavra fala assim, que aquele que abriu o seu coração, eu entrarei com ele e cearei com ele. Olha que convite maravilhoso. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave. Esse convite é estendido a você que não entregou sua vida a Jesus ainda. Talvez você está aqui hoje e ainda não tomou sua decisão, está procrastinando, ou veio aqui por acaso e ouviu uma palavra rema. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. O dia, a hora, o momento é este, de levantar a sua mão e falar assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, para que eu seja transformado por este Deus tão tremendo. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ser transformado? Isso aqui não é um leilão, nem um mercado onde se oferece ofertas, mas aquele que se entregou por nós, que se fez sacrifício por mim, pagou a minha dívida, ele nos encarregou de dar esta mensagem e de fazer essa pergunta: você quer entregar a sua vida ao Senhor? Vem aqui, dê um passo, um grande passo na sua vida. Confesse ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ah, não sei como é que vai ser, e agora, e amanhã. Não esquenta a cabeça com isso. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Quem faz o convite é o Senhor Jesus. Vinde a mim. Tem alguém? Quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Alguém? Não tendo? Que Deus tenha misericórdia. Se porventura não tem ninguém, se porventura tem alguém que não conhece o Senhor Jesus, que não é salvo, não sabe o que vai acontecer com a sua vida se ele fechar o olho e o fogo de vida for tirado. Não é pressão, mas é clareza para você. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome dele, pela sua graça e sua misericórdia. Aleluia. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu
de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Glória a Jesus. Venha teu reino sobre nós, Senhor.